Olá pessoal, meu nome é Celso, sou especialista em Direito do Trabalho, coordenador da área trabalhista do escritório Bicudo Matos e Moraes, advocacia personalizada, e no vídeo de hoje eu quero ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a aplicação prática da MP 936 de 2020, tá? Lembrando que essa MP é a MP que autorizou a suspensão contratual e a redução proporcional de jornada e de salário, tá? As dúvidas que vamos tratar hoje é sobre a possibilidade de aplicação das medidas provisórias ao aposentado, sobre a possibilidade ou não de estender o prazo de suspensão ou redução para o período que já foi anteriormente avançado e sobre a natureza jurídica da ajuda compensatória. Tá? Eu recebi várias dúvidas sobre os temas, sobre esse tema, só que essas 3 dúvidas foram as que foram mais recorrentes. Então eu resolvi fazer um vídeo rápido para a gente abordar esses 3 temas e explicar na prática como isso deve acontecer. A primeira dúvida que eu recebi foi com relação ao aposentado, principalmente depois da publicação da portaria 10.486 de 2020. Essa portaria é a portaria que regulamentou a medida provisória 936. Ela veio trazendo alguns detalhes que a medida provisória não previa, como as informações que iam ser lançadas no sistema, do empregador web, entre outras coisas, né? E a relação aí com essa situação da suspensão ou da redução para o aposentado não tinha uma proibição expressa na medida provisória. O que a medida provisória vedava, né, o que ela proibia, na verdade, era a percepção do benefício emergencial. Ou seja, o aposentado que teoricamente tivesse a suspensão ou a redução do contrato, ele não ia ter direito ao benefício emergencial, ao bem, que é como o Ministério da Economia está chamando esse benefício. Mas até aí tudo bem, ele é aposentado, já recebe aposentadoria, poderia continuar recebendo o benefício que ele já recebe normalmente e ter a suspensão. O problema é que a portaria deixou claro que não seria possível fazer o aditamento contratual para suspensão ou redução daqueles que não iam ter direito ao recebimento do benefício emergencial. Primeira dúvida que me questionaram: seria possível que uma portaria criasse uma proibição que não está prevista na própria lei que ela está regulamentando? Lembrando que é uma medida provisória, mas está vigente, então tem força de lei. Em regra geral, não. Tá? A gente poderia questionar essa situação que foi mencionada na portaria, de proibir a aplicação da suspensão ou da redução. Mas o que acontece? O problema é que a própria medida provisória está passando por um processo, um questionamento de constitucionalidade junto ao STF. Então, por questões aí de bom senso, até mesmo entendendo um pouquinho da jurisprudência trabalhista, eu não sugiro a aplicação da MP 936 para quem é aposentado ou para qualquer outra pessoa que não teria direito ao benefício emergencial. Tá? Aplicaria integralmente o que está na portaria 10.486. Por quê? Essa situação é muito complicada. Você pode fazer e aplicar a medida provisória, depois questionar a portaria, falando que a portaria não teria condições de colocar uma proibição que não está prevista na lei. Poderia fazer isso, mas a própria medida provisória, a própria lei está sendo questionada. Então eu sugiro todo o cuidado e toda a formalização ser feita do jeito que está na portaria e na MP. Qual que seria a saída? Porque geralmente o aposentado já está no grupo de risco, ele já tem esse problema de estar às vezes com medo de ir ao trabalho. A possibilidade da suspensão, pessoal, quando é em benefício do empregado, já era prevista na lei antes das medidas provisórias. Então, se o empregado aposentado tiver com medo, não tiver à vontade ou se sentindo seguro para ir trabalhar e partir dele a solicitação de suspensão, eu não vejo problema. É pedir para ele formalizar isso, solicitar a suspensão, deixar claro que ele não vai ter direito a nenhum benefício a não ser o que ele já recebe de aposentadoria e formalizar a suspensão. Eu acho que esse é o caminho e não a aplicação da medida provisória. Tá bom? Outra dúvida que eu recebi é com relação à possibilidade ou não de ampliar o período de redução ou suspensão do contrato de trabalho.
Por quê? Essas duas eu já imaginava que ia acontecer. O que acontece? A medida provisória foi publicada dia 1º de abril. Algumas empresas já estavam esperando que acontecesse essa medida provisória porque estava sem movimento, não estavam atuando, estava com problema de pessoas ali sem ter o que fazer efetivamente e já de imediato aplicaram a suspensão do contrato de trabalho. Só que o prazo máximo dessa medida são 60 dias. Esse prazo já está acabando agora. Para algumas empresas já até acabou, algumas vão vencer na próxima semana esse prazo de 60 dias de suspensão. O que dá para ser feito agora? É possível estender o prazo de suspensão? Posso aplicar a redução proporcional de jornada e salário depois do fim da suspensão do contrato de trabalho? Tem que ir com calma. Essa dúvida eu recebi muitas vezes e algumas delas já veio assim quase com a resposta, falando assim, doutor, eu estou fazendo a pergunta, mas eu já vi na TV que o Congresso Nacional ampliou a vigência da medida, então já vou fazer outra suspensão. Eu falei, calma, não é por aí. De fato, o Congresso Nacional ampliou a vigência da MP, mas não a possibilidade de ampliação da suspensão ou redução do contrato de trabalho. Isso é uma questão administrativa, da própria forma de tramitação da medida provisória. A medida provisória ela tem um prazo de 60 dias. E quando ela está chegando no fim da vigência, se ela não for votada, ela trava a pauta do Congresso Nacional. Então eles têm a possibilidade de estender a vigência dela por mais 60 dias. E é isso que foi feito. Não foi a extensão da aplicação da suspensão ou da redução, mas sim da própria medida provisória. Então, aquelas empresas que ainda não aplicaram a medida, ou para aqueles empregados que ainda não aderiram a nenhum tipo de medida, pode ser feito porque a medida provisória está vigente. Mas para aqueles que já aderiram, para aqueles que já fizeram a suspensão do contrato de trabalho ou a redução, tem que atender o período máximo que está na MP. O período máximo que a lei prevê, que a medida provisória prevê, são 90 dias. Ou 90 dias de redução de salário e jornada, ou 60 dias de suspensão. É possível fazer as duas coisas? É possível, mas não pode passar o prazo máximo de 90 dias. Então, como que funciona? Doutor, eu fiz a suspensão por 60 dias, o pessoal tem que voltar, mas não tem demanda ainda. A gente não voltou ainda a trabalhar a todo vapor. Posso aplicar a redução? Pode, mas no máximo por mais 30 dias. Tá bom? Por fim, pessoal, o último tema que eu separei para falar com vocês é com relação à ajuda compensatória. Tá? Eu recebi algumas dúvidas sobre esse tema, algumas pessoas confundindo com outros auxílios que estão sendo pagos pelo governo, como, por exemplo, o auxílio emergencial, e não é isso. Na verdade, a ajuda compensatória ela veio com a medida 936 e ela é paga pelo empregador. Só que ela é uma medida, ela é uma verba, na verdade, que ela não é obrigatória na maioria dos casos. Ela só é obrigatória no caso de suspensão contratual para aquelas empresas que tiveram faturamento bruto no ano calendário de 2019 superior a 4,8 milhões de reais. Nesses casos é obrigatório o pagamento da ajuda compensatória. Mas independente dela ser paga de forma obrigatória ou por mera liberalidade, ela tem natureza indenizatória. Tá lá no artigo 9º da medida provisória, é bem tranquilo com relação a isso, não importa se está pagando por mera liberalidade, se está pagando porque a própria lei determina, se é suspensão ou redução proporcional de jornada e salário, ela tem natureza indenizatória. Pessoal, esses foram os 3 temas que eu separei para o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Em breve eu vou trazer vídeo com novidades, inclusive da própria tramitação da medida provisória 936. Ela virou um projeto de lei de conversão, porque teve emenda na Câmara dos Deputados, que já foi aprovada, agora ela está no Senado. Se for aprovado com as emendas que a Câmara incluiu, ela vai se tornar lei e aí sim pode ter a possibilidade de ampliação do período de suspensão ou de redução, mas isso ainda está em tramitação, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade na aplicação da legislação que está vigente hoje, ok? Então, pessoal, se gostaram, curta o vídeo,
deixe o seu like, me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do Bicudo Matos e Moraes Advocacia Personalizada. Eu vou estar sempre postando alguma coisa sobre direito do trabalho, nas mídias do escritório. A gente está postando sobre todas as áreas do direito que sofreram alteração por causa da pandemia. A ideia é ajudar vocês nesse momento de dificuldade. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado.